noite a todos e a todas. Os elementos que eu julgo necessários e importantes de se considerar naquilo que diz respeito aos primeiros socorros e apoio psicológico que toda e qualquer instituição, todo e qualquer profissional vinculado, inserido nas equipes, né, de primeiros socorros, de SAMU, de paramédico, vão realizar logo que eles chegam na cena, logo que eles são chamados para um momento de atendimento de socorro. Então, como eu estava falando ali no início, né, a ação de primeiros socorros e apoio psicológicos, ela vai acontecer por parte de qualquer sujeito, de qualquer profissional que estiver envolvido com uma situação, uma cena, um sinistro, ou uma comunidade que se encontra em situação de crise, de vulnerabilidade, de tragédia social, que venha a ser, enfim, apresentada para esses profissionais como um espaço de atuação e de intervenção. Muito se fantasia, né, a respeito de que quem faz primeiros socorros são pessoas formadas em psicologia, pessoas que estudaram psicologia, mas, a bem da verdade, sendo muito sincera, faz primeiros socorros e apoio psicológico todo e qualquer ser humano que entra em contato com algum outro ser humano que se encontra em situação de vulnerabilidade, de sofrimento, de crise, né, de acidente, de sinistro, de incidente, tá? Então, vocês já fazem primeiros socorros. Vocês sempre fazem, vocês têm que fazer, porque vocês são humanos encontrando humanos. Então, não tem como dizer que quem realiza o socorro não faz primeiros socorros, que quem faz primeiros socorros é o psicólogo. Então, é nesse sentido que a gente precisa pensar de que modo o manejo vai se dar nesse contato, principalmente no início do contato com a vítima socorrida, né, e de que forma esse primeiro socorro, ou esses primeiros socorros, eles podem vir a se configurar da forma mais adequada possível, né, dentro da intervenção mais adequada possível, ou como eu costumo brincar às vezes com os meus alunos, da forma menos danosa possível. Tá? Então, quando a gente não consegue saber o que faz, ou a gente não faz bem o que a gente precisa fazer, a gente precisa então pensar no modo menos prejudicial que a gente possa vir a intervir para não aumentar o problema ou o sofrimento, né, da pessoa ou do grupo que está envolvido naquela cena de trauma que a gente vai intervir. Então, esses primeiros socorros, eles vão acontecer relacionados também, tanto às vítimas que passam por um desastre, por um trauma, vão ser relacionados a quem sobreviveu, né, ou seja, quem morreu, quem sobreviveu e os familiares das vítimas e dos sobreviventes, né, assim como também os primeiros socorros, eles são importantes enquanto apoio para a equipe de intervenção que desenvolve esse socorro. Nesse sentido, o nosso objetivo inicial, ele deve ser bastante focado num possível reequilíbrio, enfrentamento para a situação que está dada agora. Ou seja, como que nós estamos encontrando essa situação de tragédia, essa situação de acidente, essa situação de trauma neste exato momento. O que é possível fazer agora? Tá? Então, como eu vinha dizendo no início, quem que realiza? Todo e qualquer sujeito que estiver envolvido no socorro, tá? E o objetivo, então, desse sujeito, que vai realizar o primeiro contato, é estabilizar aquele que sofreu o incidente ou está sofrendo efeitos da tragédia que ele está passando, né? No sentido de estabilizá-lo frente ao caos total que fica dado em função do evento ocorrido. Então,
nós vamos diminuir, nós vamos minorar a desorganização que está dada, o caos que está estabelecido, e de que forma, né, a gente pode fazer isso? Primeiro, mantendo a nossa calma, é bastante importante que a gente consiga se manter calmo, é importante que a gente faça uma escuta imparcial, não valorativa, uma escuta que não estabeleça juízos morais, né, juízos de valores, que a gente faça uma escuta empática e atenciosa. O que cabe dentro dessa escuta empática, né? Uma escuta onde eu me coloco perante o outro sem carregar nenhum dos meus valores, sem carregar nenhuma das minhas crenças, sem carregar os meus preconceitos. Então, a escuta empática e atenciosa é uma escuta que a gente chama limpa, entre aspas, porque nós temos nossos valores, nós temos as nossas crenças, nós temos a nossa forma de conduzir a nossa vida, mas quando nós vamos realizar um socorro, ou vamos realizar um socorro psicológico e apoio psicológico, todos esses valores, eles precisam estar afastados. Eu creio que eu esteja falando já de uma questão comum, que vocês estão até, né, cansados de ouvir em relação à imparcialidade e a empatia e a atenção que vocês devem desenvolver enquanto bombeiros. Mas é bem importante a gente enfatizar estas questões, porque pode acontecer em determinados momentos que eu não tenha tanto cuidado com com esse meu preparo, com essa minha organização e com essa minha disponibilidade, e aí, nessa hora, entra o autocuidado. O que é o autocuidado? Vai além de eu cuidar da Fabiana quando ela está trabalhando, né? O autocuidado diz respeito aos limites que eu possa vir a apresentar, que eu possa ter diante de uma dada situação e que eu tenha que recuar, certo? Então, o autocuidado, ele diz respeito de quantas horas que eu consigo estar, né, na cena, com qualidade. Eu posso, às vezes, ter um desejo de estar na cena 24 horas, 48 horas, 72 horas, mas eu não tenho condições de saúde física, mental, psicológica, emocional para estar na cena, para cima dos meus limites. E pode ser que esse limite, ele não diga só respeito ao meu plantão, ele não diga só respeito à minha rotina, né? Pode ser que ele diga respeito a questões pessoais minhas, da Fabiana, que neste exato momento, nesta exata cena, com este sujeito que está sofrendo, né, da cena, do trauma, da tragédia, me impeça de poder socorrê-la, acolhê-la, cuidar dela, escutá-la de forma imparcial e com qualidade, certo? Depois eu volto nisso um pouquinho. Também vocês já estão acostumados a esse vocabulário, né, de que vocês precisam tomar os cuidados de preparar uma cena segura. Só que vocês pensam, imagino eu, porque não sou bombeira, não tenho formação nesta área, mas imagino eu que a cena segura é aquela cena, quando se pensa enquanto um raciocínio de bombeiro básico, é aquela cena onde eu possa intervir, eu possa avançar e eu não coloque a minha vida em jogo, em risco, a vida da minha equipe, do meu batalhão, né, e até de mais pessoas, no sentido de um possível desabamento, de um possível deslizamento, de um possível incêndio ou explosão iminente. Então, imagino eu que vocês já estão bem no automático com esta lógica da cena segura. Quando eu falo de primeiros socorros psicológicos, eu também tenho que pensar na cena segura para os aspectos emocionais, né? E, neste sentido, entra o limite de atuação das pessoas que estão ao redor, porque toda e qualquer tragédia envolve a mobilização, a atenção e a curiosidade da população,
né? Então, eu tenho que pensar de que forma eu vou poder, de que forma e que fatores psicológicos, emocionais, afetivos, vão entrar para prejudicar a cena ou podem entrar para atenuar a gravidade da cena, certo? Eu preciso proteger as vítimas, eu preciso proteger as vítimas de possíveis... Hoje em dia é muito comum, né, gente? Todo mundo tem um celular, todo mundo que chega próximo de uma cena de tragédia, de acidente, começa a gravar, né? Então, a gente precisa proteger a cena da exposição das vítimas que estão ali com os seus corpos expostos, sem poder se defender. Nós temos que defendê-la, né? Nós temos que defendê-la porque essas imagens que vão para os familiares, essas imagens que vão para a mídia, essas imagens que fogem do nosso controle, elas são imagens que vão trazendo, né, a médio, a curto, médio, às vezes a longo prazo, muito sofrimento, muita exposição, continuidade do trauma, porque eu fico sempre revendo, vendo, revendo essa cena. Então, a gente precisa pensar muito rápido em relação à ação que se tem com a mídia, que também é bastante exibicionista, ela vende a cena, ela vende a tragédia, ela vende a notícia e aquilo que ele consiga, né, de informação o mais rápido possível, com a pureza, né, com a crueza, eu diria, que for. Então, a mídia não está interessada, infelizmente, em proteger as vítimas, nem os trabalhadores, né? Então, a gente vai precisar pensar muito nesse sentido, né, de que elemento é importante eu prestar atenção, eu coordenar, eu assinalar, eu pedir para o meu superior tomar uma responsabilidade, resolver, cuidar, enfim, né, para que haja uma proteção nesses aspectos psicológicos, então, das vítimas, dos familiares, que muitas vezes também se aglomeram, vocês estão acostumados com isso, e daqueles que estão trabalhando dentro também da cena, certo? E aí, nesse ponto, é extremamente importante que a gente tenha uma organização e uma resposta e um respeito ao comando de crise, né? A gente não pode, nessa hora, titubear em relação a responder e obedecer o comando de crise. Aqui no Brasil, recentemente, nós temos tido um avanço e uma qualificação nas equipes de socorros, em todos os sentidos, para atuar nestas situações, né? Por quê? Porque nós não temos, em termos ambientais, por exemplo, uma propensão a passarmos por grandes tragédias ambientais, como tsunami, como terremoto, como alguns países, como algumas culturas já estão tão ambientados, né? Mas, recentemente, quando eu digo recentemente, eu digo ali desde do Césio, que foi em 87, se eu não me engano, né, o acidente do Césio, em Goiás, que nós começamos a nos atentar. Então, vejam bem, como que é recente o nosso ingresso, a nossa qualificação para tragédias, né, para acidentes, incidentes, dessa natureza de proporção gigante. E aí, para exemplificar esses cuidados que nós temos que tomar, eu trago aqui, já conhecida também de vocês, uma foto feita da Boate Kiss, né, bem na hora que começam a chegar as primeiras equipes, na hora que está tudo acontecendo e ainda nada é compreendido, né? E aí a gente precisa muito dessa aliança com o comando de crise, por quê? Porque este sujeito que ocupa esse lugar, ele está qualificado para lidar com todas as nuances que são necessárias para administrar essa cena da crise, né? Tanto com o fato desta cena da crise ser inédita, o tamanho da crise, o risco e potencialidade de agravo da crise e tudo ou mais. Esse sujeito, ele tá acostumado a pensar
complexamente, né? E muitas vezes nós ficamos bastante voltados e bastante orientados para a nossa prática, e porque realizamos a nossa prática, pensamos que a nossa prática é muito importante e que eu preciso tomar medidas drásticas, né? E aí é nessa hora que eu posso conduzir a cena ou a ocasião de modo perigoso para mim, para as vítimas e para os demais, e para os meus colegas também, tá? Um outro elemento que é importante é a rapidez da resposta, né? Então, a rapidez da resposta, ela não pode justificar a imprudência da resposta, né? Eu preciso ser rápido, eu preciso ser ágil, mas eu não posso ser imprudente, né? Nem imperito, nem irresponsável, ok? E trago também a cena da Kiss porque ela foi um dos exemplos de uma má condução, né, de todos os socorros que foram na hora mobilizados, justamente por falta de experiência nessa área, né? A gente vê alguns países que fazem treinamento para incêndio, né? Alguns países que têm uma legislação e uma supervisão do critério de cumprimento de todos os elementos necessários para que os ambientes, os locais, eles sejam cobertos pela segurança, e no Brasil, infelizmente, há bem pouco tempo, e eu diria que a KIS aqui no Rio Grande do Sul foi um divisor de águas nesse sentido, há pouco tempo vem cumprindo, né, tudo aquilo que vocês mesmos, bombeiros, já preconizam como diretivas de segurança. Claro que vocês não vão usar esse nome, eu estou dando esse nome só como um exemplo do que eu quero falar, tá? Então, vamos lá pensar, né, nos primeiros passos de quando eu chego nessa cena, tá? Eu estou encarregado, portanto, da minha atividade principal, né, e eu também estou encarregado, lembrem-se sempre, do primeiros socorros psicológicos, porque eu faço o primeiro contato com a vítima, né, com os vitimados. Então, eu preciso verificar ao meu redor e ao redor da cena as condições de segurança. Eu tenho que analisar se é possível ou não acessar a vítima sem ferir mais a vítima, sem me ferir ou sem ferir a terceiros, né? E isso é um grande elemento de sofrimento, muitas vezes, acredito até para vocês, bombeiros, porque determinada cena está comprometida, está condenada, né? E tem vítimas gritando por socorro, e daqui a pouco o teu comando diz, não, ninguém entra porque esse lugar não vai suportar mais que 30 segundos, então ninguém mais deve ser sacrificado, além das vítimas que já estão sacrificadas lá dentro, né? Então, eu preciso lidar, nessa hora, com o meu sentimento, gente, de impotência, né? E aí, aquilo que até eu e a Sil conversávamos há alguns dias, né, sobre muitas vezes um ímpeto que eu tenho de heroísmo, um certo até orgulho de que eu sempre fiz com esmero o meu trabalho, de que eu fiz resgates muito maravilhosos, ele não pode interferir no meu julgamento, tá? Então, se for, infelizmente, a única opção, você vai se comunicar com a vítima a uma distância segura, né? Vamos segurar aí a nossa síndrome de herói, que é muito frequente. E não é frequente só nos bombeiros, tá, gente? Eu digo para vocês, porque eu faço treinamento também com médicos, né? Com o pessoal da saúde em hospital. O médico é um outro profissional que também sofre dessa síndrome do heroísmo e que muitas vezes se coloca ou coloca o outro em situação de risco. E aí nessa hora que a gente vê, né, quando o sujeito entra, cai nesse erro de ser o herói, a gente vê o sujeito como um todo, o profissional como um todo que ele precisa ser e precisa estar estabilizado para ele não cair
nessa tentação de ser o herói. O que eu chamo, por exemplo, de um sujeito organizado? Nós temos várias esferas na nossa vida. Nós temos a esfera familiar, profissional, emocional, amorosa, laboral, a nossa carreira, a nossa condição socioeconômica, financeira. Geralmente, a gente tem de preferência que estar com algum equilíbrio em todas as esferas, ou na maioria delas, para que eu não comece a ter os chamados sintomas, né, ou excessos. E um desses excessos é quando o socorrista, ele toma a cena para si e ele tenta se destacar ali, porque em mais de uma ou muitas áreas da vida dele, ele já está muito abalado narcisicamente, né? Então, o que sobra para ele é o trabalho dele, vamos colocar entre aspas, para que ali ele seja reconhecido, para que ali as pessoas o admirem, para que ali ele tenha um lugar de destaque, porque todos os outros aspectos da vida dele estão em baixa, estão em crise, e nós não temos nenhuma garantia de que a nossa vida chegue nesta condição. De repente, nós estamos vivendo um momento muito tumultuado mesmo, onde todos os aspectos significativos da minha vida, eles estão em baixa, eles estão ausentes, eles estão em crise, e é nessa hora que eu tenho que pensar na autoproteção, que automaticamente vai levar à heteroproteção, né? Eu tenho que saber, Fabiana, tu não tá bem, tu passou por uma perda significativa, tu foi despedido do teu outro emprego, né, teu marido saiu de casa, teus filhos te culpam, narcisicamente eu tô muito machucada, né? Eu me vejo como uma pessoa infeliz, falida, incapaz, incompetente, e aí, gente, é num clique, assim, muito perigoso, que eu visualizo uma oportunidade de heroísmo e eu vou, tá? Então, é esta conexão que eu tenho que ter, né? E às vezes até, assim, a grande equipe precisa conversar entre si e precisa cuidar um do outro nesse sentido. E ter a humildade de ouvir o colega, quando o colega diz assim, cara, pega leve, né? Tu tá trabalhando demais, tu tá abusando muito do álcool, tu tá sem dormir, tu tá fazendo muitos turnos por conta de dinheiro, né? Te cuida. E de eu ouvir que se tem um colega me falando isso, é porque eu tô sinalizando que alguma coisa não tá bacana, né? E aí, se eu entro nessa lógica de que eu que sei, eu que faço, eu que julgo, eu não preciso de ninguém, eu não ouço ninguém, eu fico extremamente perigoso. Perigoso para mim, perigoso para a cena, perigoso para as vítimas, para os colegas e tudo mais, né? Então, vocês mesmos, na experiência profissional de vocês, devem ter já se deparado com situações onde o colega se colocou em risco, perdeu a vida, ou se machucou gravemente, não pôde mais atuar, ou até colocou os outros, né? A equipe e o grupo todo em risco por conta desta síndrome aí de heroísmo, tá? Então, eu vou identificar a cena, né? Eu vou ter esse primeiro contato e nessa hora eu já tenho uma ideia e um julgamento a respeito do recurso médico que esse sujeito precisa, justamente por todas as capacitações que vocês fazem e esse raciocínio que é altamente complexo, mas é necessário de pensar muito rápido, né, nos primeiros socorros médicos, né, nos atendimentos pré-hospitalares, todo esse conhecimento que vocês já têm e que vocês precisam, então, seguir a lógica também da cadeia de especializações, né? Eu não posso querer em campo ser um cirurgião, né? E fazer uma traqueostomia com uma caneta que eu tirei do bolso, porque eu vi isso numa série e foi muito lindo e maravilhoso e salvou algumas vidas, né? Eu tenho que ter noção dos meus limites, até onde vai, porque a gente hoje está muito acostumado a assistir filmes, séries, onde mostram esse heroísmo, porque isto vende, né? As pessoas que estão assistindo,
na grande maioria de humanos, tem vivido uma condição de bastante sofrimento e de bastante ameaça, até devido aos efeitos da pandemia. Então, fica muito chamativo e muito tentador assistir estas séries onde há um heroísmo bastante grande. E, se vocês observarem com cuidado, as grandes séries com heroísmo frequentemente têm vindo nos seriados médicos, né? Tem vindo também nos seriados de socorro com bombeiros. E por que que isso vende tanto? Isso vende tanto porque se eu olho e o protagonista ou o ator lá do determinado batalhão, ele se torna um herói, ele é uma referência de heroísmo, eu também posso me tornar, né? Porque no demais, a vida dele se iguala à minha. Sempre esses seriados, eles mostram grandes problemas relacionados à família, a vínculos amorosos, a dificuldades financeiras, a história familiar. Ou seja, como nós humanos somos, né? Quando alguns psicólogos dizem assim, nossa, mas esse paciente que eu peguei agora para atender é muito complicado, porque a família dele é muito desorganizada e disfuncional. Eu digo, 90% das famílias são disfuncionais, né? Então, não é a exceção que está vindo para ti. A condição humana de sofrimento e de limite, ela é, na grande maioria das vezes, ela é presente em quase todas as pessoas. Nós temos lá 10% que podem galgar, que podem atingir, que podem se desenvolver e se tratar para conseguir uma condição de saúde em todos os aspectos segura, coerente, estável, tá? A grande maioria vai ser assim, repleto de conflitos, repleto de dificuldades, repleto de perdas, repleto de dores, tá? Então, vamos lá, voltando, a gente vai ter que pensar rápido, quem tem necessidade urgente, né, e evidente, e quem pode, inclusive, colaborar. Aquilo que vocês fazem, quem pode ir andando, né, porque daí eu vou poder auxiliar e enxergar e socorrer aquele que não pode, tá? Agora, se eu tenho, por exemplo, um, um preconceito, né, ou uma valoração pessoal de que o idoso é um anjo, o idoso ele precisa ser protegido, o idoso ele é frágil, o idoso precisa ser carregado no colo, isso é valor meu. E eu vou para uma cena e tem lá um incêndio, né? Onde eu vejo o idoso, o meu instinto automático é gastar minha energia com esse idoso. Só que ele pode ser um idoso muito saudável. E ele pode me ajudar. Ele pode ajudar a equipe e ele pode ajudar outras pessoas ou ele pode se preservar. Tá? É nesse sentido que eu digo sempre que os nossos valores, né, as nossas crenças, a nossa forma de ler o mundo e de intervir ela pode atrapalhar, ela pode entrar e ela pode desvirtuar o meu foco, ou aquilo que vai ser melhor a, olhando, né, de forma ampla para a cena, tá? Então, identifica quem tem necessidade urgente, encaminha para o auxílio médico, resgata quem precisa ser resgatado e cuidem muito, gente, de proteger contra as vítimas, contra a violência e discriminação, o que é extremamente comum, né? Então, eu chego num prédio que é abandonado, inclusive já numa estrutura condenada, e eu vejo usuários de crack. E eu vejo que é em função, né, da conduta imprudente deles que o acidente foi iniciou, né? E esse acidente, digamos, atingiu o vizinho que é dono de uma padaria com pessoas do bem, entre aspas, e inocentes, né?
que não teriam nada a ver com este abuso das drogas ilícitas, e eu me acho no direito, tá, de julgar que o usuário de crack tem menos direito a socorro ou a proteção do que o cidadão de bem. Nós que trabalhamos com saúde não podemos nos dar esse luxo. Nós, se temos o desejo de julgar as vítimas que nós iremos atender, deveríamos ter feito faculdade de direito e ter feito concurso, né, para, enfim, ocupar esse lugar, tá? Ir para a magistratura, fazer seu papel de julgador, que inclusive não é nada fácil, né? Porque o juiz, ele também tem que ser o herói, além do médico e do bombeiro, e eu tenho que lembrar que isso não me cabe, né? Só que fica muito difícil, às vezes, na hora de fazer, de ter esta superação de preconceitos, e é por isso que eu tenho que me monitorar, né? E são várias as populações, que são populações chamadas vulneráveis, e que nós entendemos que usuários de drogas, adolescentes que abortam, pessoas que tentam suicídio, homicidas, psicopatas, são pessoas doentes. E quando eu digo doença, eu quero muito que vocês entendam que não é no sentido, ele é doente, então ele é vítima, ele não pode ser responsabilizado pelo que ele faz. Não, não é isso. Ele vai ser responsabilizado pelo que ele faz, porque isso faz parte do Estado de Direito democrático, né? Então, todos nós temos que arcar com as responsabilidades dos nossos atos. Porém, eu que sou bombeiro, eu que sou médico, eu que sou socorrista, eu que sou motorista do SAMU, eu que sou enfermeiro, eu que sou técnico, é este meu trabalho, não é de juiz, certo? Eu posso até pensar que, por mim, eu não teria vontade de prestar socorro, né, de acudir ou de tirar essa pessoa da possibilidade ou iminência da morte. Mas isso não está dentro, né, da jurisprudência da nossa profissão. Quando a gente faz lá o juramento, né, que nós iremos, independente de cor, credo, condição, etc., diz respeito a isso, né, de que eu vou exercer as minhas habilidades e devo exercer a minha função com toda a competência, independente da raça, independente do credo, independente da condição da vítima, tá? E aí vamos deixar para as instâncias que devem a responsabilidade de julgamento, tá? Então, além disso, né, por que eu digo vamos deixar para os outros a necessidade? Porque estas pessoas, elas estão extremamente doentes. Elas não têm perspectiva de vida. A grande maioria delas, que eu acabei de citar, a expectativa de vida delas é morrer pelo hábito e pela condução da vida dela até 20 e poucos anos, ou ser assassinada dentro de um presídio. Quem em sã consciência não iria se organizar e se proteger de uma autodestruição, né? Então, são pessoas adoecidas e que muitas vezes não tiveram, não têm e nem terão recursos de saúde pública, né, políticas públicas também de intervenção para que elas possam ter um tratamento que elas precisariam ter, tá? Então, a proteção contra a violência e a discriminação é muito importante de ser considerada e ser levada, né, em conta. Mas foi fulano que foi o responsável pela explosão, ele fez propositalmente. Nos Estados Unidos, como é muito comum, né? Mas ele é um serial killer, ele vai continuar matando. Então, enfim, isso não nos cabe. E se isso é uma tendência nossa, se isso é um movimento que nós temos e que nós pouco controlamos ou mal controlamos, nós devemos repensar a nossa escolha, certo? Quando eu vou ter, então, esse contato, né, com as vítimas, eu tenho que identificar como a gente faz com as cartelinhas, né, lá preta, verde, vermelha,
amarela e depois a verde, né? Então, assim, eu preciso também localizar as vítimas com necessidade de apoio psicológico mais urgentes e mais emergentes, tá? Como que a gente encontra o vitimado habitualmente? A gente encontra ele com muito medo, né? A gente encontra ele preocupado que algo mais grave piore, né? Que a situação e que a cena piore, que algo mais grave aconteça e que maiores tragédias também aconteçam. Então, pode acontecer do meu pré-conceito em relação a um homem adulto, forte, né? Estar chorando, desesperado, desorganizado, e eu querer fazer algum tipo de cobrança em relação a ele, de que ele tem que me ajudar, inclusive, a levantar escombro, porque ele serve para isso. Nessa hora ele é vítima, nessa hora ele é um pai que perdeu a família, nessa hora ele é um filho que perdeu os pais, ele perdeu a casa dele, né? Então, ele vai estar fragilizado e eu tenho que acolhê-lo nessa fragilidade. Ele vem confuso, ele vem muitas vezes emocionalmente aéreo, parece que ele está voando, porque o choque leva a uma anestesia emocional, tá? Ele pode também desacreditar da situação, né? Ele pode ficar dizendo, nossa, mas tomara que esse pesadelo passe, tomara que eu acorde, como se aquilo não estivesse acontecendo. Ele pode estar desorientado, ele pode não saber quem ele pode então estar desorientado alo e hétero psiquicamente, ou seja, saber ou não saber quem ele é, o que está acontecendo e onde ele está, né? Por isso que a gente também, para fazer uma certa avaliação neurológica, a gente pergunta, e aí, amigo, como é que é teu nome? Você sabe o que aconteceu, né? Você sabe onde você está? Você sabe que dia é hoje? Enfim, a gente faz toda aquela avaliação também, se é possível, porque houve uma concussão, porque tem um trauma cerebral, a gente fazer algumas identificações do grau de comprometimento aí do sujeito. Então, a gente, além de ter o vitimado que consegue explicar para a gente alguma coisa, que consegue saber pelo menos o nome dele, e que ele estava num carro e daqui a pouco tudo virou do avesso e depois ele não entendeu mais nada, acordou na maca, acordou na ambulância, a gente pode entender que a gente deve entender que a gente pode receber pessoas que não têm a mínima condição de se situar, né? E também que não tem a mínima condição de tomar algumas decisões simples. Então, às vezes, ela vai para a cena, ela vai para um espaço de risco, para um espaço perigoso, que ela vai se colocar em situação de maior risco, né? E eu preciso orientá-la sem ralhar com ela, sem ser estúpida, sem ser agressiva, desrespeitosa, tá? Porque eu não posso me levar pelo imaginário, né? Eu dou sempre esse exemplo do homem que é adulto, que é forte, que está relativamente íntegro, né? Não tá, enfim, machucado ou gravemente machucado, como alguém que se cobra dele muita organização, muito entendimento e muita atitude. E por ele ser vítima, ele pode estar sem condições nenhuma, inclusive de sair de um local, se deslocar 10, 15 metros para preservar a vida dele, ou seja, tomar decisões simples, tá? Segundo passo, além de eu checar a condição da vítima, eu preciso saber escutar, né? E saber escutar não é saber ouvir, tá? Tem uma diferença. Quando eu sei escutar, eu sei acolher, né, o que a pessoa fala, sem pressioná-la. Quando eu só sei ouvir, só está entrando o estímulo externo no meu aparelho auditivo. E aí eu posso insistir de forma violenta ou de forma invasiva, né, para que a pessoa fale. E pode ser que ela não consiga falar, e ela pode não conseguir falar por N motivos, tá? Lembre-se, né? E lembre a ela
que você está ali para ajudá-la. Lembra que eu falei dos valores, né, do sujeito que usa crack, que acabou incendiando tudo, né? Lembre-se dos valores, né, para dizer para essa pessoa que você está ali para ajudá-la, se isso for verdade, né? E que nesse momento, se é que é verdade, vocês estão seguros, ele está sendo conduzido para o hospital, ele está sendo conduzido para a área de triagem. Um outro elemento que é importante é manter a voz em tom suave e calmo. Aí vocês podem dizer assim para mim, bah, Fabiana, tu nunca teve no incêndio nenhuma situação de trauma, né? Infelizmente já estive. E sei o quanto é difícil, até por uma necessidade de comunicação, né? Não tem visibilidade, tem muitos barulhos, tem explosões, e aí eu tenho que falar alto, eu tenho que gritar, mas assim que eu puder, né, assim que eu realizar uma escuta, um acolhimento, um atendimento mais, mais calmo, que eu puder dar uma atenção especial e mais devagar para essa pessoa, use um tom de voz suave, calmo e principalmente não julgador, tá? Esses dias mesmo, né, eu vi uma cena, me desculpem pelo lenço, rinite, então, assim, eu vi uma cena onde um motorista, um condutor alcoolizado, acabou se envolvendo num acidente de trânsito grave, né, e, enfim, quem estava realizando ali o socorro e o registro, brigava com ele, né, porque ele ficava falando e ficava devaneando, estava totalmente confuso, porque estava muito alcoolizado mesmo. E aí o sujeito que estava realizando o registro da ocorrência, o policial, ele gritava e dizia, já não basta tu ter feito o que tu fez, né? Tu coloca as pessoas em risco de morte, vai saber se vai sobreviver. E a família das vítimas ali do lado. Né? Então, esse descontrole que às vezes vem no ímpeto, ele precisa ser contido. Né? A gente precisa, então vejam bem, quantas coisas que a gente precisa observar e controlar, né? Porque isso tudo acaba piorando a cena e às vezes até autorizando pessoas que estejam presentes ou próximas terem atitudes de rompante, né? De começarem um linchamento no responsável pelo incidente, pelo acidente e tudo mais. Caso o sujeito esteja aéreo, como eu citei antes, que é capaz ele estar confuso, chame ele e organize ele pelo tom da respiração e da organização da respiração, né? Peça para ele inspirar, contar até 3 e expirar, tá? Isso, muitas vezes, só esse simples ato organiza a frequência cardíaca, vai organizando, vai tranquilizando, e ele começa a ter um entendimento do que aconteceu, do que está acontecendo. Tente se aproximar das pessoas que estão envolvidas na tragédia ou na cena, né, e identificar as suas necessidades, né, porque se a gente pega, por exemplo, uma ocasião de deslizamento de terra, se a gente pega uma cena de enchente que acaba desorganizando, colapsando toda a cena, né, a cidade, a população, a comunidade, o bairro, tudo que havia de estrutura do sujeito vai por água abaixo, né? Então, a gente também tem que começar a pensar e começar a raciocinar e auxiliar o sujeito a raciocinar como que ele vai recorrer a que serviço, né, a que instituição, que horas, de que jeito, para ele conseguir condições mínimas de sobrevivência, né, para ele ficar abrigado, para ele ter acesso à água, acesso à alimentação, a ter um pouso seguro. Então, a gente começa também a fazer esses pensamentos e esses raciocínios com o sujeito que está
na cena do trauma, ou está assistindo a sequência da cena. Por quê? Porque nesta hora do trauma, muitas vezes o sujeito que está passando pelo trauma, ele perde a capacidade de raciocínio. É por isso que a gente vai com perguntas tão óbvias intervir. Você tem parentes próximos? Você tem amigos? Né? Porque é muito melhor que o sujeito vá se abrigar ou ser abrigado por familiares e por amigos do que ele fique no abrigo geral, por duas razões. Primeiro, ele vai ficar muito mais emocionalmente, afetivamente, psiquicamente acolhido e vai se sentir também cuidado por pessoas conhecidas, né? Que há uma vinculação próxima e afetiva. E com isso também a gente otimiza as grandes estruturas que são montadas para acolher aquelas pessoas que não têm condição nenhuma de recorrer a familiares, nem amigos, nem conhecidos. Então, a gente ajuda o mais rápido possível o sujeito encontrar amigos e encontrar familiares. Inclusive, às vezes, até recorrer a um conhecido e a um familiar para ajudar a acalmar essa vítima, tá? Porque nós estamos aparecendo na vida daquela pessoa pela primeira vez. E, infelizmente, o nosso rosto, a nossa imagem vai ficar associado ao trauma, né? E não tem problema que seja assim, porque nós somos profissionais. Então, se esse sujeito, ele consegue ser acolhido, se a gente consegue localizar um amigo, uma família, ou um familiar, e colocar perto dele, esse familiar, ele já vem com uma referência mais positiva, uma referência neutra, porque ele tem uma história com essa pessoa. Conosco, ele não tem uma história, né? Conosco, ele tem uma relação de um profissional que chegou até a mim e está prestando um socorro. Com crianças, a gente tem que ter um manejo todo especial, né? Eu falo um pouquinho melhor das formas de intervir com criança. Vou retomar, então, porque eu não terminei, acredito, de explicar o que nós caracterizamos, né, como o que não é parte dos primeiros socorros, tá? Não é exclusivo de psicólogos, por mais que psicólogos que façam a capacitação para fazer primeiros socorros psicológicos e apoio psicológico, eles possam ter alguma formação, algum conteúdo basal um pouco mais amplo de quem não estudou psicologia, não se formou em psicologia, mas é muito importante a gente desmistificar isso. E não entrar naquela lógica, assim, eu sou bombeiro, eu não tenho obrigação de ser babá, tá? Eu ouço muito isso dos meus alunos de enfermagem, né? Eu tenho uma cadeira na faculdade de enfermagem e às vezes a gente entra em atrito quando nós trabalhamos os aspectos emocionais do cuidado do paciente. E alguns alunos já chegaram a falar isso para mim: ah, professora, me desculpa, mas eu não sou babá, eu não ganho dinheiro para isso, né? Eu não tenho tempo para perder, né, com mimimi. Então, tudo isso que eu chamo de baboseira, de ser babá, de mimimi, é sofrimento. Pode não ser um sangramento hemorrágico que vai levar à falência dos órgãos e vai matar o paciente, mas é um sofrimento que mata o psiquismo, que adoece esse sujeito psicologicamente e que às vezes, inclusive nas piores alternativas, leva ele ao suicídio porque ele não conseguiu superar a tragédia pela qual ele passou. Exemplo disso, novamente retomo o exemplo da Boate Kiss, né? Internamente nós soubemos, vocês souberam, a quantia de familiares que cometeu suicídio porque não pôde sobreviver a esta tragédia, né? E talvez esta quantia de sujeitos, familiares, amigos, namorados, esposos, esposas, pudessem ter a sua vida poupada se os socorros psicológicos, eles pudessem ter acontecido de uma forma mais adequada, porque também a psicologia, até aquele momento, não
estava qualificada para intervir num desastre daquela proporção, tá? O que a gente não deve fazer também, porque só piora a situação? Analisar o que aconteceu ou tentar organizar as ideias em ordem cronológica, tá? Não adianta eu começar a querer fazer inquérito, né? Para o motorista lá que bebeu e produziu, acabou se envolvendo num acidente, matou as vítimas do outro veículo, eu começar a dizer, tá, mas tu saiu de casa, tu foi no bar, tu bebeu, o que que tu bebeu? Quanto que tu bebeu? Que horas que tu saiu do bar? Né? Isso é papel da polícia. Isso é papel da investigação. O meu papel, enquanto sujeito que estou lidando com o socorro, não é fazer papel de polícia, né? Então, ele não tem que narrar para mim, ele não tem que me dar satisfação, ele não tem que explicar que as latas de cerveja que estão ali dentro do carro foram tomadas por ele e mais alguém, ou ele sozinho, né? Eu só poderia perguntar se eu quisesse mais ou menos entender o grau alcoólico que ele possa estar, mas para quem lida com socorro sabe que um grau exacerbado, ele tem uma halitose alcoólica, não é? Né? Para causar um acidente ao desalinho, né? A pessoa fica meio, enfim, desorganizada, ele não tem controle da marcha, ele não fica em pé reto, ele cambaleia, ele fala enrolado. Tem muitas outras formas da gente estar entendendo esta questão do álcool aí, né? Também não posso pressionar a pessoa a falar dos seus sentimentos e achar que o que eu estou fazendo é uma ótima feita, né? Porque para alguns há necessidade de um tempo de organização interna para depois haver a verbalização. Aí vocês podem me perguntar, tá, Fabiana, mas e daí o que a gente faz com essa pessoa? A gente deixa ela quieta? A gente não socorre ela? Eu digo para vocês, muitas vezes o fato de você estar ao lado, de você se disponibilizar e dizer eu estou aqui, se você quiser falar comigo, se você precisar falar comigo, eu estou à tua disposição e terei o maior prazer em te escutar, já basta, tá? Então, cada um tem o seu ritmo, né? Aí eu posso achar assim, eu desabafo meus sentimentos ou eu alivio o meu sofrimento se eu falar. Fabiana, é você. Outra pessoa pode não lidar com o sofrimento dessa forma. Então, entre a gente arriscar invadir, né, e até mesmo angustiar mais o sujeito, eu até pergunto como ela está, pergunto se ela quer falar sobre isso, né, se é comigo que ela quer falar sobre isso, ou se ela quer que eu procure alguém com quem ela possa falar, mas eu não vou forçar a barra para ela falar, porque não tem o mesmo efeito. Um outro erro, né, que a gente comete muitas vezes, porque a gente está impactado, a gente está triste, a gente está com medo em situações de crise, de tragédia, de trauma, a gente começa a dizer para a pessoa, não precisa ter medo, não fica com medo, não fica triste, olha só, você sobreviveu, muitas pessoas morreram. Gente, ele está passando pelo talvez pior momento da vida dele. É natural que ele tenha medo. Isso faz parte da sobrevivência, do instinto inato de sobrevivência que nós temos, né? Que é acionar o nosso raciocínio crítico, fazer uma leitura da situação e da ocasião, ter medo, de algum modo, desencadear um processo de adrenalina intenso, essa adrenalina vai acelerar a minha capacidade de raciocinar, ou seja, vai oxigenar meu cérebro, ela vai circular o sangue, vai bombear o sangue com mais velocidade, e os meus músculos terão maiores condições de me proporcionar um afastamento da cena de perigo, né, de força para poder afastar, digamos, um escombro de algum outro vitimado. Então, eu não posso querer que quem está no meio do caos e que muitas vezes acabou de perder tudo, ou de que não faz ideia do que perdeu, mas que pode ter perdido tudo que tem,
não fique triste, não fique com medo, ou não fique com calma, com raiva, né? Que é também uma outra sensação, emoção muito frequente, que a gente visualiza nessas condições, tá? Não que eu vou deixar o sujeito sair batendo nos outros, né? Mas até a minha contenção, a minha forma de intervir, ela deve ser uma forma que leva em consideração as motivações que ele tem para estar tendo esta resposta. Elas podem não ser funcionais, né? Mas o modo como eu conduzo não pode ser com autoritarismo, não pode ser com violência, não pode ser com invasão nem com desrespeito, tá? O que são reações comuns, né, iniciais? Então, eu já citei um pouquinho que é o pensamento voltado para o irrealismo, né, uma descrença de que isso aconteceu, uma grande dificuldade de aceitar e de entender o que aconteceu. Então, parece que a pessoa está com déficit cognitivo, mas não é déficit cognitivo, ela está paralisada pelo choque. E esse choque, ele pode durar horas, dias, semanas, né? E em alguns casos até meses. Reação comum, choro compulsivo, dor recorrente, né? Eventualmente alguma sensação de alívio, mas que daqui a pouco volta de novo a narrativa repetitiva do que aconteceu, porque ela é um recurso que nós temos de elaboração. Então é por isso que o sujeito repete tanto o que aconteceu, como aconteceu, onde ele estava, né? Isso acontece, por exemplo, nos funerais, que a gente chega e encontra o ente querido e ele conta para nós o que aconteceu, ele conta para o próximo que chegou, ele tinha contado porque chegou antes de nós. Isso é um recurso, tá? Automático que o ser humano usa. É comum acontecer transtorno no sono, transtorno no humor, né? E o humor, entenda-se que o humor é energia. Humor não é achar as coisas leves e engraçadas. Humor é energia. Então eu posso ter um humor disfórico, um humor deprimido, né? Ou eu posso ter um humor acelerado, eufórico, maníaco, que é um humor onde tem uma agitação muito grande. Nós podemos ter também o transtorno na alimentação, para mais ou para menos. Nós podemos ter o medo de que vá recorrer, né, de que vá desmoronar mais terra, de que vá abrir mais buraco, de que mais pessoas morrerão. E levar sempre em conta que cada um tem a sua reação singular, tá? Sintomas comuns nos primeiros dias. O trauma ficar o tempo todo de modo recorrente, repetitivo e invasivo, que a gente chama de pensamento obsedante. O pensamento obsedante é aquele pensamento que a gente não controla ele, para ele deixar de entrar na nossa cabeça. Não tem como eu pensar assim, tá, agora eu vou parar de pensar que eu não tenho casa. Gente, eu não tenho casa, né? O que eu consegui reunir com o meu trabalho, o meu suor, o meu esforço, eu perdi tudo. É claro que isso vai ficar o tempo todo martelando na minha cabeça e eu vou estar o tempo todo revivendo isso. E algumas pessoas têm o hábito de dizer, tá, vamos se distrair, vamos pensar em outra coisa, quem sabe vamos fazer um passeio lá na casa de não sei quem, vamos assistir um jogo. Se ele está precisando falar, se ele está revivendo, é uma necessidade do psiquismo dele. Se eu canso de ouvir esse sofrimento, é um direito meu. Então, eu também identifico que eu não estou mais em condições de ajudar, de auxiliar essa pessoa nessa hora, tá? Nervosismo, inquietude, né? Anda para lá e para cá, sacode, mexe os braços, né? Rói as unhas, arranca o cabelo, arranca a cutícula do dedo, a pele do dedo, tá? Tem sintomas, né, que a gente chama de somáticos físicos equivalentes. Fica com razão irritado, bravo, impaciente, intolerante, né? Por quê? Pela grande tragédia que se deu. Então, isso caracteriza para nós um estresse pós-traumático severo, porque pode acontecer de um modo menos severo ou mais severo, geralmente os que envolvem essa tragédia maior, esse incidente maior,
é severo, né? O que configura o severo? O comprometimento das funções orgânicas, ou a alteração das funções orgânicas, como alimentação, sono, capacidade de concentração, diminuição de capacidade de poder trabalhar, estudar, produzir, tá? Realizar atividades básicas do dia a dia. Vem também, às vezes, um alívio porque sobreviveu, associado a uma culpa pelos que não sobreviveram, né? Então, ou uma revolta por quem morreu e uma raiva de quem sobreviveu. Já viram esses fenômenos, né? Ah, mas ele entrou lá, ele era uma das pessoas que estava dentro do incêndio, ele entrou, ele salvou muita gente, ele nem era bombeiro, ele salvou mais de 10 pessoas, a gente cansou de ouvir isso na Kiss, foi muito frequente. Ah, ele ajudou a quebrar a parede, ele tirou não sei quantas pessoas e no fim ele acabou morrendo, né? E uma culpabilização por parte da família de quem ele salvou. Então, é porque eu estou lidando com a dor e com a raiva neste momento desta forma, tá? Eu não posso condenar quem sente isso. Eu preciso compreender que isso faz parte do processo de perda dele e também do processo de cura posterior. Eu já falei da falta de concentração, né? De memória. Crianças e jovens, quando elas estão, então, envolvidas em situações de trauma, de colapso, de acidente, é importante que a gente busque muito rapidamente alocá-las com quem elas confiam. Às vezes elas vão confiar em nós mesmos que estamos realizando ali o resgate, o acompanhamento do resgate, e às vezes elas têm medo de nós. Eu acompanhei uma criança uma vez, num acidente que ela tinha fobia policial. E na cena do acidente, que foi numa rodovia, né, obviamente que chamou o bombeiro, chamou o SAMU, chamou a Polícia Rodoviária Federal, e na hora que ela enxergou os policiais, ela gritava sem parar, né. E aí, ainda bem que ela conseguiu dizer que ela tinha muito medo daquele tio. Então, rapidamente a gente foi afastando ela ali da cena, principalmente dos policiais, porque a criança ela tem fantasias, né? Assim como ela tem a fantasia do bombeiro, salvador, né? Do quero ser bombeiro, quero ser policial. Ela também pode ter só algumas pessoas a quem ela reserva confiança, certo? Crianças e jovens comumente precisam e gostam de compartilhar pensamentos e sentimentos, tá? A gente evita deixá-los só e a gente só os deixa só se é necessário. Por quê? Porque como eles estão ainda num percurso de crescimento muito significativo, é imprevisível a reação que eles podem ter, né? Então a gente monitora muito, ainda que a gente também monitore muito o adulto, porque pela ação do trauma, o adulto também pode ser muito imprevisível, tá? A gente precisa comunicar para eles que eles não precisam ter medo nem vergonha de chorar, de ter raiva, de ficar brabo, de estar com medo, que é natural, que é esperado, que eles são autorizados a sentir tudo isso, né? A gente lança a mão para dar o acolhimento para essas crianças de brinquedos, muitas vezes da própria escrita, adolescentes recorrem muito à escrita, no caso de crianças também de desenhos. Por quê? A própria forma da intervenção da psicologia já vai por essa linha. O adulto tem a capacidade de desenvolver uma narrativa sobre aquilo que acontece com ele. A criança não tem. Justamente pela falta ainda de desenvolvimento de alguns aspectos que ela precisa para poder estabelecer uma narrativa da vivência e da experiência dela. Mas ela faz o que o adulto faz com a fala através do desenho, tá? E do brincar. Quando ela está elaborando, por exemplo, a morte de um dos pais,
ela pega bonecos, ela pega carrinho, ela mata o pai uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, né? E ela o faz porque ela está tentando comunicar o impacto que essa perda produziu nela. Então, a gente leva material dessa natureza também para os abrigos, para os ginásios, onde a gente vai desenvolver um acolhimento mais específico para essas crianças, para esses adolescentes. Outro dado bem importante é a gente conseguir estabelecer uma rotina. Ai, Fabiana, mas não tem escola, não tem rua, não tem comércio. Eu sei, mas a gente tem que ter uma rotina dentro do abrigo. Uma hora determinada com uma espécie de janela entre 7 e 9, horário de acordar, entre 6 e 8, né? Horário de organizar a sua cama, horário de organizar os seus pertences, até às 11, 11 horário do almoço, tá? Depois, horário livre para cestear. Por que eu estou citando, né? Poderia continuar, acho que não precisa, mas a rotina nos organiza, a rotina nos puxa para a realidade. Quando a gente tem uma rotina para responder, a gente diminui a velocidade do nosso pensamento e a gente diminui os nossos devaneios acerca do trauma. Agora é a hora de almoçar, então agora eu vou ter que me concentrar na alimentação. Agora é hora de arrumar a cama, arrumar as minhas roupas, então eu preciso focar a minha atenção. Então, estabelecer uma rotina, por mínima que seja, é muito, muito importante. Nós temos vários graus de vitimados, né? A gente tem os vitimados de primeiro grau, geralmente é a pessoa que morreu, né? Ou que foi gravemente ferida, aquela que estava na cena. A gente tem os vitimados de segundo grau, essa vitimação que a gente faz é uma escala psicológica. A gente tem os vitimados de segundo grau, que são os familiares e os amigos dos vitimados, de terceiro grau, que são as chamadas vítimas ocultas, que somos nós, né, que estamos servindo de apoio, de equipe de resgate, de auxílio, SAMU, bombeiro, médico que vai atender no local, paramédico, moradores que estão ali ajudando também na hora, né, da remoção dos escombros e das vítimas, eles são duplamente vitimados, muitas vezes, porque ele tem um familiar que está ali e ele está, o tempo todo que ele encontra um corpo, o tempo todo que ele encontra uma vítima, ele está revivendo a própria condição de vítima dele, de parente, de familiar, né. Nós temos os vitimados de quarto grau, que é a comunidade na qual a tragédia se inseriu. Então, vamos pegar, aqui a gente tem a foto de uma enchente que aconteceu em São Paulo, agora estou na dúvida se foi no final do ano, foi no início desse ano, enfim, não importa. O bairro que foi atingido pela enchente, que houve deslizamento de terra, ele está envolto em um bairro maior, em uma cidade, né? Então, quem faz parte deste entorno são esses vitimados que a gente chama aí de quarto grau. A gente tem os vitimados de quinto grau, que são as pessoas que acessam esta informação, né? E as imagens e tudo mais, e os vitimados, inclusive inclusos nessa categoria, que acessam as informações pelos meios de comunicação. Há um importante efeito, né, produzido pelo movimento midiático aí. Aqui a gente tem uma foto do Chile, quando houve ali o desabamento, né, da mina, e ficaram os 33 trabalhadores presos, né, e vocês, aí eu quero chamar atenção para um aspecto desta tragédia, que foi a mobilização das pessoas, né, dos familiares,
dos amigos, da mídia, da comunidade política que se envolveu, enfim, houve uma montagem de uma cidade ali, né? Quem não assistiu, quem não acompanhou, quem não se dedicou ainda a assistir, tem um documentário muito importante, eu posso depois mandar para vocês, pelo Júlio ou pela Sil, de um documentário que retrata, assim, muito fielmente, de modo constrito, esta experiência, e o quanto que aquilo que eu falava antes, que é a rotina, né, e a mobilização da comunidade é importante. Neste assentamento que se construiu em torno deste desastre, as crianças tinham aula, né, tinha um momento lá que alguns professores voluntários, eles se disponibilizaram para ministrar as aulas, né, foram ao todo praticamente 60 e poucos dias, né, de mobilização entre o primeiro momento que se soube da tragédia até o desfecho. A gente tem um autor que estuda todos esses movimentos e ele diz que a desinformação e o despreparo para agir entre o ato, né, desastroso, entre o incidente e a chegada das primeiras equipes de socorros são muitas vezes os piores inimigos do manejo do desastre, tá? Por quê? Porque são pessoas que não têm o mínimo preparo para lidar com o desastre, né? É a população comum, é o civil, enfim, ele não foi preparado, ele não tem experiência, então, o tempo de resposta, ele é extremamente importante. E é extremamente importante que os profissionais de todas as áreas consigam se deslocar com as primeiras equipes, né? Porque a gente nunca tem a exata proporção do desfecho ou do desenvolver desta tragédia ou desta calamidade. Aqui a gente tem uma foto de Brumadinho, né, e dos 500 quilômetros de lama que, no fim, acabou sendo, né, o desfecho ali. Desfecho não, porque a gente não diz que já foi resolvido, né, mas, de alguma forma, aonde se estabilizou, mais ou menos, né, com 500 quilômetros de lama. A gente precisa, portanto, em uma situação desta natureza e desta gravidade, saber, buscar conseguir lidar a médio e longo prazo com a mitigação dos impactos, não dá nem para mensurar, né? Talvez não dê nem para colocar em palavras todos os impactos que uma tragédia dessa natureza causou, mas é muito importante trabalhar com afinco na mitigação dos impactos. Uma outra função que vai acontecer muito a médio e longo prazo, e aí a saúde vai se encarregar disso, principalmente o serviço de psicologia, vai precisar disponibilizar um manejo para com os vitimados conseguirem lidar com o irrepresentável. O irrepresentável é algo que de tão absurdo, de tão trágico, de tão horrível que é, jamais foi pensado, jamais foi imaginado, jamais foi concebido, a gente não tem nem a inserção desse registro. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém que nunca se machucou gravemente sofre uma fratura externa. A dor da fratura externa é algo irrepresentável para ele, tá? Então, lidar com esse fato que se, né, configura, se enquadra no irrepresentável, é algo que é necessário e que as equipes de saúde precisam se encarregar por anos subsequentes, tá? Aos fatos, às tragédias, né, aos desastres. É muito importante
habilitar a comunidade, desenvolver uma narrativa e uma cognição com o paralelo recurso abstrato acerca destes desastres, né? Então, esses rituais que acontecem de homenagem no dia do acidente, quando ele faz ano, os familiares se reúnem, fazem uma vigília, ou então o local onde aconteceu o desastre acaba se tornando, como foi ali, né, nas Torres Gêmeas, o monumento que se ergueu, ele é uma espécie de construção abstrata para que todas as pessoas atingidas, e aí ali nós temos, né, os 5 tipos de vitimados, para que todas as pessoas atingidas possam ter um contato com aquele trauma e, ao mesmo tempo, possa desenvolver um repertório de defesa da dor que aquele fato produz, que aquele trauma gerou, né? Por quê? Porque estas narrativas, essa habilidade cognitiva é que vai proporcionar a elaboração do luto. Então, ritos, rituais, né, homenagens, formação do grupo de familiares, são todos ritos que facilitam ou que auxiliam na elaboração deste possível trauma. Para quê? Para lidar com todas as perdas que foram envolvidas nessa tragédia pela qual se passou. Aqui eu citei algumas referências, né, que eu utilizei. Aqui também vocês encontram alguns documentos, alguns recursos. Nós não podemos desconsiderar que nós estamos no momento pós-pandemia e que esse momento pós-pandemia vai perdurar ainda todo esse ano, provavelmente todo o ano que vem, e vocês que trabalham em eventos, exemplo, show, feiras, né, aglomerações, vocês vão encontrar uma população que está psicamente adoecida pelos impactos da pandemia, estão sofrendo os efeitos da quebra econômica que nós estamos passando e ainda vamos passar pior, estão sofrendo os efeitos de pessoas que estão com lutos patológicos, porque quando eu tenho que deixar o meu familiar numa CTI e ele vai ser enterrado num saco preto, vai ficar num caminhão refrigerado e eu nem vou participar disso, necessariamente o meu luto, ele se transforma num luto patológico. Então, as pessoas estão andando pela sociedade, pela comunidade, pelos seus espaços de trabalho adoecidas. Isso faz com que elas tenham, muitas vezes, rompantes de agressividade, né? O fato da gente ter ficado muito privado da sociabilização com outras pessoas também faz com que agora haja um desespero. Eu moro aqui perto da fronteira, e o 7 de setembro aqui é um evento nacional, para tudo, né? Quem conhece aqui sabe. E os eventos que antes acontecia de uma forma um pouco mais comedida, os bailes que são diários e tudo mais, agora eles se transformaram numa completa loucura, né? Então, para vocês que são bombeiros e que vão estar direto na linha de frente com as aglomerações, com os shows e com essas pessoas nos seus espaços de cultura e de interação, vocês vão ter que ter sempre esta carta na manga, né? Porque vocês vão encontrar muito mais conflito, muito mais ostensividade, muito mais hostilidade. Essa questão de cuidar do cuidador, né, era alguma coisa que eu também tinha em mente falar, acabei passando meio batido, porque vocês trabalham na linha de frente e vocês precisam dar conta deste insuportável e desse irrepresentável que eu falava antes, né? Então, várias profissões extremamente afetadas pela tragédia da Covid-19, mas eu acho principalmente que a equipe, assim, de saúde hospitalar, de SAMU, de transporte, né, dos trabalhadores dos cemitérios, dos coveiros, né, mas assim, em larga escala, os trabalhadores dentro do hospital tendo que noticiar óbito, noticiar óbito, noticiar óbito. Hoje a gente olha para trás e parece que a gente não viveu isso, ou que isso foi há 10 anos ela atrás. Vai ter que encontrar um lugar,
E aí, como que eu penso? A gente não precisa recorrer lá ao psicólogo dentro do consultório. Tem um exercício que a gente chama de debriefing, que é a todo final de turno ou ao final de um dia de trabalho pesado e tóxico, vamos sentar enquanto equipe e vamos fazer alguma troca, né? Vamos talvez expressar em uma palavra ou em uma frase aquilo que eu senti ou como eu estou me sentindo. Né? Porque quando a gente faz circular a palavra ou circular o afeto que foi mobilizado de forma tóxica e intensa, ela tende a produzir também um efeito tóxico em nós. Né? E como humanos, ninguém aqui dá conta de tudo sem ter uma contrapartida de impacto. Nós até temos mecanismos de defesa para anular esses impactos ou para diminuir o efeito deles, mas eles existem e eles vão aparecer, né? Eles vão aparecer na nossa dependência de psicotrópico, eles vão aparecer na nossa cervejinha, né? Eles vão aparecer na nossa insônia, ou na nossa hipersonia, ou na nossa gastrite, ou talvez em um momento pior. Já tarde mesmo, né? na universidade, eu tenho uma disciplina que se chama Psicopatologia Descritiva, e a aula era sobre crise de ansiedade, pânico e fobia, né? E aí eu falava com os meus alunos que eles têm obrigação de entender o que é uma coisa e o que é outra, porque o encaminhamento para cada ocasião dessas é totalmente diverso. Né? Eu vou tentar dar só uma resumida para vocês terem esta compreensão de que crise vocês estão lidando, tá? Nós temos a crise de ansiedade contínua, generalizada, onde o sujeito se sente ansioso todo o tempo. O que marca isso é uma sensação de que eu vou infartar, eu vou enlouquecer, eu vou morrer, eu vou ter um câncer porque eu estou com dor de cabeça, né? Eu tenho uma sensação sempre de estar suspensa, sempre esperando algo para acontecer. Isso se chama a crise de ansiedade generalizada. Eu posso ter a crise de ansiedade pico, tá? Que ela acontece entre minutos e 1 hora, que é naquele momento que o sujeito ele dispara, aceleramento cardíaco vai a milhão, ele tem alteração da PA, ele tem um suor excessivo, ele tem uma agitação psicomotora intensa, e ele também tem aqueles outros pensamentos que eu citei antes da ansiedade generalizada, que é, agora eu vou morrer, e agora eu vou morrer mesmo, né? Me leva para o hospital, eles pedem muito para ir para o hospital. E sempre é preciso que eles cheguem, muitas vezes, ao hospital, porque, principalmente quando esta crise de ansiedade, ela elevou a PA, porque entra naquele ciclo de ansiedade, angústia, aumento de batimento, aumento de PA. Aumenta o medo, aumenta o PA. Daqui a pouco, ele realmente produz um AVC, ele produz um infarto por conta da angústia. A gente tem essa capacidade de fazer isso com o nosso corpo, tá? Então, o que a gente faz? Primeiro, porque isso vai dar segurança para o sujeito, a gente vai ter que aferir sinais, até para ele se tranquilizar em relação a esta fantasia ou este pensamento de morte, de enlouquecimento, de infarto, de AVC que ele tem. E é muito bom quando os sinais ainda não estão alterados, porque isso já vai tranquilizá-lo. E aí a gente pede para que ele, se deseja, conte o que ele está sentindo. Né? O fato dele contar e querer dizer o que ele está sentindo, e a gente fazer a aferição de sinais, e a gente pedir para ele respirar mais pausadamente, mais calmamente, já pode ir diminuindo. Digamos que não cesse, né? A gente vai dizer, olha, você está bastante agitado, você está bastante assustado, e isso pode estar alterando a tua pressão, mas nós, por medida de proteção, vamos te levar para a emergência. E lá eles vão, provavelmente, medicar, vão dar benzodiazepínico, vão dar algum ansiolítico, né, enfim, um tranquilizante, se for o caso de uma crise muito forte. Nós temos, o colega falou, né, no aeroporto e nos voos, muitas vezes fobia a avião e fobia a voo, né? A fobia é um medo desproporcional e irracional daquilo que dispara o quadro fóbico. Então, não adianta a gente conversar com o sujeito que tem uma relação fóbica com o avião ou com o voo, para que ele se acalme, o avião é o mais seguro, ele não vai cair, papapá, papapá. Não entra nessa.
O que responde imediatamente para tranquilizar um quadro de fobia é medicação ansiolítica e antidepressiva, que ele vai ter que usar, inclusive, por mais tempo. Inclusive, o que diferencia, né, a fobia, o tratamento da fobia para o quadro de pânico é que a medicação nos quadros fóbicos, a medicação no quadro de pânico, ela é bem efetiva. E, às vezes, ela é a única intervenção que a gente vai fazer e que vai ter efeito, tá? Então, para quadros de ansiedade, a gente consegue manejar ainda, conversando, pedindo para ele retomar o exercício respiratório, mas em quadros de fobia e em quadros de pânico, a gente precisa do recurso da medicação. Aí a gente chama, tem algum médico aqui, né, quem é que pode medicar de alguma forma, mas a gente vai precisar entrar com algum tipo de fármaco aí, porque a gente não reverte esse quadro, muito menos em pouco tempo, tá? A medicação vai levar 20 minutos, às vezes, para fazer efeito, né? O efeito esperado, e isso vai diminuir o sofrimento dele. E aí a gente vai pedir que depois da viagem ele procure um serviço, ele trate, porque tem uma etiologia psicológica para a fobia e para o pânico, só que isso vai demorar alguns meses tratando para ele descobrir. E nas horas da crise ele vai ter que usar a medicação. O impulso é de mentir, né? Até porque a gente quer tranquilizar a pessoa. Então, ocorre que a gente não pode, de forma nenhuma, mentir, a gente não pode também contar alguma notícia que, naquele momento, nós sabemos que o sujeito tem condições de ouvir. Então, nós dizemos, né, digamos, eu sei que o familiar já foi a óbito, passou aqui do meu lado, a equipe já me sinalizou, né, eu vou dizer assim, olha, neste momento, existem várias equipes prestando assistência e buscando atender todos os envolvidos no acidente. Eu te garanto que todas as equipes estão dando o melhor delas. Assim que eu tiver notícias, eu vou trazer até ti, tá? Então, quando eu digo assim que eu tiver notícia, eu digo para ele que ele pode expectar que ele vai receber uma verdade, né? Ele vai receber a verdade. Só que quando eu realmente não tenho ainda condições de falar a verdade, até porque o médico tem que dar a notícia, tem que dar o registro do óbito e tudo mais, né? Eu não posso fazer isso, ou eles podem reanimar no caminho, enfim. O que acontece? Eu vou dizer isso, eu vou dizer todas as equipes estão muito empenhadas em ver todas as pessoas que estão envolvidas no acidente, muitas foram machucadas, né? Mas todas estão encaminhadas, todas estão sendo atendidas. Infelizmente, a gente quer dar mais, né? A gente quer dar mais, a gente queria dar um conforto maior, a gente queria dar uma tranquilização maior. Às vezes, até porque a gente sabe que o nosso paciente vai a óbito, a gente queria que ele fosse a óbito em paz. Por exemplo, eu já conversei com um bobeiro que disse assim para mim, Fabiana, eu sabia que ele ia morrer em 5 minutos, no máximo. Eu não queria que ele morresse sabendo que o filho morreu, a mulher morreu, o pai morreu, né? E daí eu disse para ele, sim, se você noticiasse a morte, talvez fosse mais difícil para ele, né? Mas mentir que todos estão vivos, para ele morrer bem, é uma necessidade nossa. Poderia diminuir o impacto, mitigar o impacto da notícia de morte. Mas eu não dou notícia de morte, eu digo que o atendimento está sendo providenciado, que o paciente foi levado para o hospital, como aconteceu uma vez, né? Aqui tem bastante rio, o pessoal costuma fazer passeios, e aí um menino de 21 anos, no primeiro dia de carnaval, entrou no rio, bateu a cabeça e morreu na hora. E aí chegaram até mim, porque eu, como professora da universidade, deveria ser psicóloga que sabia noticiar a morte. E aí eu, de madrugada, 2 horas, falei assim, gente, não é a melhor indicação, a melhor indicação é que a equipe de saúde faça essa atuação, mas a equipe de saúde não queria fazer. Tá, fui eu na casa dos pais desse menino. Na hora que eu toquei na porta, eles olharam pela janela, viram um carro desconhecido, já saíram gritando, meu filho morreu, meu filho morreu, meu filho morreu. Por quê, né? Porque um desconhecido que chega às 2 horas da manhã na tua casa num carro desconhecido, e tu tá com teus filhos viajando, na hora o teu pensamento é um amigo do meu filho que veio me dizer que meu filho morreu.
Então, assim, o ideal é que a gente possa dar a notícia lenta e progressivamente, né? A gente vai dizer, então, fulano foi encontrado com ferimentos graves, ele tinha escoriações assim, assim, assado, ele tinha uma concussão, ele tinha um sangramento tal, ele tinha uma fratura tal, ele foi levado para emergência. O ideal é que a gente chegue aí na emergência e vamos levar o familiar lá no hospital. Porque quando ele está no hospital, a cabeça dele começa a funcionar com tudo aquilo que ele sofreu e ele foi trazido para o hospital. E ninguém tem notícia. Significa que alguém está fazendo alguma intervenção porque ele não está nada bem. Então, a gente vai lenta e progressivamente aproximando o sujeito da notícia trágica, porque isso vai dando para ele oxigênio para ele ir entrando em contato com essa notícia. Vai chegar na notícia do óbito, talvez em 2 horas. Mas se eu fizesse em 2 horas, eu já dou para ele uma condição de entrar em contato com essa tragédia mais humana. Ela pode ter um comportamento auto ou heteroagressivo, mas ela só vai ter esse comportamento se ela tiver sob efeito de alguma substância ou se ela tiver algum transtorno psicológico anterior. Digamos, ela tem alguns núcleos de psicose, de traços esquizofrênicos, paranoides, persecutórios, né? Ou ela tem o que a gente chama também de estrutura borderline, que é um funcionamento psicológico da personalidade, onde há muita instabilidade e muita impulsividade. A gente nunca prevê o que esse sujeito é capaz de fazer, mas aí a gente está falando de uma comorbidade prévia. Eu não tenho como partir do princípio que o sujeito é psiquicamente comprometido, né? Que ele tem um transtorno de personalidade, que ele tem um transtorno esquizofrênico, ou que ele tem características esquizofrênicas, traços esquizofrênicos, e que, enfim, daí não tem jeito, eu não tinha como saber. Agora, vamos pensar assim, eu começo a perceber que na fala dela, ela está muito fora da realidade. Tá? Digamos que ela fale assim para ti, uma vez eu entrei numa sala, tinha umas 800 aranhas, né? Ou então, não sei quem foi mordido por uma aranha papa-mosca e morreu. Digamos que ela comece a trazer alguns conteúdos que são fora, assim, que tu percebe que não faz parte de uma realidade ou de uma probabilidade real concreta, tá? Você começa a identificar que ela pode ter um transtorno outro, né, que daí é comorbidade psiquiátrica e que aí ela pode se autoagredir ou te agredir, né? Então, a gente nunca faz nada escondido, por exemplo, quando a gente vai mobilizar ou paralisar um sujeito que pretende se jogar de um prédio, né? A gente nunca mais faz aquela abordagem de agarrar, ou agarrar com as cordas, ou agarrar com o braço, enfim. A gente não mente para o sujeito, só estou chegando para te dizer que você não precisa se matar, tua noiva já voltou contigo, tá aqui, mentindo. Não, a gente não faz isso, porque quem tenta suicídio uma vez, atualmente tenta muitas vezes, e na próxima ele vai ter êxito. Então, eu realmente preciso ser honesto, preciso ser sincero e preciso ter essa sensibilidade em termos de comorbidades anteriores. Se eu percebo que ele está muito fora da casinha, leva para a urgência, porque a urgência está capacitada para avaliar transtorno psiquiátrico. E aí já vai medicar para algum tipo de transtorno esquizofrênico ou de personalidade que possa agravar o comportamento do sujeito que está afetado pela crise de medo, de ansiedade ou de pânico.